Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje em mais essa live, em mais essa apresentação. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o André Gomes, e a gente só está esperando ele dar o sinal aqui que a gente já vai fazer essa conexão com ele. Hoje é uma sessão especial, uma sessão de perguntas e respostas, né? A gente vai conversar com o André a respeito de perguntas e respostas. Algumas perguntas que as pessoas fizeram durante essa última semana. Estamos esperando aqui então o André. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Grande Lu, Grande André, boa noite. boa noite, meu. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Como foi essa semana? Tudo bem, cara. Enfim, esse comecinho de semana, né? Semana Esse começando comecinho na na terça-feira. terça-feira, né? É, uma semana muito promissora. Pois é, pois é, pois é. Estamos aí torcendo, né? Enfim, estamos aí caminhando. Caminhando hoje e sempre, né? Vamos lá. André, hoje a gente vai fazer essa live com perguntas e respostas. Ah, Né? que maravilha. Depois da primeira live que nós fizemos, muitas perguntas apareceram, né? E eu acho que nada melhor do que você mesmo para responder a essas perguntas, né? Então, não vamos perder muito tempo não, né, André, Mas com bate-papo, na vamos companhia, direto ao que interessa. na companhia de um jornalista analítico e profundo como você, eu fico mais tranquilo. Obrigado, André. Então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer na nossa live de hoje é a seguinte: André, qual será o seu primeiro projeto? Eu acho, Lu, na verdade, os meus primeiros dois projetos, né? Enfim, a primeira coisa é começar a construir um novo tipo de relação do legislativo com o executivo, né? Uma relação de parceria, de transparência. Este legislativo precisa sanear as suas despesas, precisa parar de gastar com bobagem. Eu acho um absurdo uma Câmara Municipal em que cada vereador tem um carro. Isso é horroroso. Eu era secretário da Educação. Nós tínhamos um problema com falta de veículos, né? Os especialistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que visitavam as escolas, né, para fazer atendimento dos alunos, eles não tinham carro. Então tinha lá um carro que era do secretário, que eu simplesmente, do qual eu simplesmente abri mão. Esse carro tem que ficar com os especialistas. Por que não esses vereadores, não é, abrirem mão dos seus carros e entregarem para os profissionais de educação que precisam estar nas escolas? E aí os vereadores que andem com seus próprios veículos para visitar os bairros, para falar com seus, enfim, com os munícipes que os apoiam, para fazer vereança, né, para legislar. Andem com seus próprios carros. O vereador não é popstar, né, como diz meu amigo, querido amigo Carlos Madia, vereador não é popstar. Então, primeira coisa, é sanear as despesas da Câmara, é construir um novo tipo de relação transparente com o Executivo. E a segunda coisa, dentro, né, desta parceria com o Executivo, nós precisamos, Luciano, urgentemente, a Câmara Municipal precisa urgentemente ajudar a Prefeitura a criar cursos, um grande movimento de cursos de formação de mão de obra específica, mão de obra especializada, encanadores, eletricistas, pintores, pedreiros, marceneiros, carpinteiros, na estrutura pública, né? Para que essas pessoas possam ter renda, trabalhar. Há milhares de desempregados na cidade, Luciano, pessoas paradas em casa, precisando de orientação. Então, nós precisamos ter um trabalho, um conjunto de ações municipais para formar mão de obra especializada, tanto tecnicamente quanto gerencialmente, porque não adianta ser só bom
tecnicamente, né? Você precisa saber gerenciar os seus clientes, você precisa saber o que é um pós-venda, você precisa atender bem, você precisa respeitar a qualidade e outros conceitos tão importantes, né? Então, são esses dois projetos. A primeira coisa, cuidar da Câmara e cuidar, fazer de verdade, começar a construir um projeto de geração de trabalho e renda, porque só gerando trabalho e renda a cidade vai poder arrecadar mais, porque as empresas vão vender mais, né? Vão pagar mais impostos, a cidade vai arrecadar mais e aí vai poder investir direitinho, Lembrando, de verdade, né? Em saúde, educação, cultura, segurança, etc. lembrando, né, André, que geração de emprego e trabalho e renda não é necessariamente o emprego. Exato. Exatamente, exatamente. Trabalho, né? Enfim, tem um monte de pessoas aí querendo trabalhar. Pra você ter uma ideia, eu tenho um problema sério para contratar encanador, né? Eu tinha um problema sério para contratar encanador, encontrei um encanador que é excelente e quero ficar amigo desse cara, entende? Esse cara é um achado, né? Ele atende bem tecnicamente e é bom, né? De horário, respeita o cliente, faz pós-venda, liga depois para saber como é que tá, se deu certo, se não deu certo, enfim. São pessoas assim que nós precisamos formar, né? Em todas as áreas, hein? Estou falando aqui, dando exemplos, hein, Lu, de algumas profissões que são muito difíceis de encontrar bons profissionais no mercado, né? Então, E é um serviço que a encanador, cidade pode marceneiro, prestar, né? né? Encanador, marceneiro, cozinheiro, né? Eletricista, Profissionais são de serviços estética. estéticos, Não exatamente. adianta fazer um curso bissexto, um a cada 4, 5 meses, e depois não fazer mais nada, né? Enfim, é preciso ter um tratamento criterioso dessa necessidade hoje, né? De formar mão de obra especializada para que pessoas possam ter trabalho, ter renda, e para que as empresas voltem a vender, para que a cidade volte a arrecadar, né? Uhum. Lembrando a você que acompanha a nossa live que você também pode fazer a sua pergunta. Coloca aqui a sua pergunta que a gente passa para o André e o André vai responder a sua pergunta hoje com certeza. Não é, André? Mas sem dúvida, com a maior alegria. Então vamos lá. Próxima pergunta. Há projetos em Sorocaba para obter uma faculdade de nível superior pública? Exemplo, a UFSCar, Ah. de São Carlos. Interessante, né? Não há projeto nenhum, há muito tempo, né? A Sorocaba tem, né? A UFSCar, tem a Unesp. A verdade é que a educação básica, né? O ensino fundamental em Sorocaba, e nos municípios de maneira geral, estão bastante esquecidos e são prioridade, né? No ensino, na rede municipal de Sorocaba, você tem ensino infantil, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ponto. Não tem, a rede municipal não tem mais ensino médio, já teve, né? O que nós precisamos fazer, de verdade, é voltar todo esforço para construir uma educação básica, um ensino fundamental excelente. Isso só se faz investindo nas escolas e nos professores, Luciano. A gente precisa arrecadar mais para poder investir mais nas escolas e nos professores da rede municipal de ensino. Ponto. Resolvida essa questão, aí nós precisamos voltar. E é possível. Se você conseguir atender a demanda de Fundamental 1, Fundamental 2, até Fundamental 2, você pode voltar a ter ensino médio na rede municipal. Resolvido o ensino médio, precisamos voltar, né, os olhos, voltar o olhar para trazer uma faculdade pública, outra faculdade pública, né, para Sorocaba. E isto precisa partir da Câmara também. Os vereadores precisam se articular com os deputados federais em Brasília. É só assim que se faz. E com o governo do Estado, para tentar trazer uma outra faculdade pública, ou até aumentar o número de cursos nas faculdades públicas que já na cidade, a UFSCar, a Unesp. É muito difícil, né? Enfim, num país, Luciano, em que nós sabemos que o orçamento do ano que vem vai ser maior para a defesa do que para a educação. Né? Aumenta-se o orçamento da defesa e diminui-se o orçamento da educação. Então é muito difícil falar
em trazer uma faculdade pública para Sorocaba hoje, por exemplo, neste contexto em que, né, enfim, a educação é tão desvalorizada e tratada como despesa e não como investimento. Mas é possível e precisa partir da Câmara, precisa partir do primeiro passo, que é o legislativo. O país tem 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo começa na Câmara Municipal, nas câmaras municipais. Infelizmente, o legislativo tem sido muito, né, desvalorizado por culpa dos próprios vereadores. Historicamente, né, o legislativo tem sido tratado muito mal pelos próprios vereadores, não só aqui em Sorocaba, viu, Luciano? Em várias cidades. Né? O legislativo se afastou da população, perdeu a credibilidade com a população. Isso precisa ser resgatado, né, por meio de ações reais, consistentes, que melhorem as cidades em várias áreas, né, em todas as áreas possíveis. Só assim nós vamos poder, de novo, no futuro, nos articularmos com os deputados federais, com o governo do estado, enfim, trazer, né, com o governo federal, e trazer a Sorocaba mais uma faculdade pública. Né? Mas primeiro nós precisamos resolver o que é urgente. Né? Precisamos cuidar melhor da rede municipal de ensino de Sorocaba. O Carlos Ristel, ele coloca aqui a seguinte observação: uma escola municipal de profissões seria sensacional. A cidade tem uma estrutura, não é, pública, né, capaz de dar conta dessa demanda. A cidade pode criar, como já fez alguns ensaios, né? Na Unitem Trabalhador, enfim, existe a Unitem, a Universidade Trabalhadora aqui de Sorocaba, que fez algumas coisas, mas é muito pouco, precisa aumentar. Isso precisa ser tratado como estratégia de governo, como política, não só como estratégia de governo, mas como política pública, né? Que não acabe quando chegar ao fim essa gestão, esse mandato, o seguinte não destrua, né? Não descontinue, formar mão de obra específica com base nas demandas da cidade. O que está faltando? O que falta? É profissional de manutenção? Não tem profissional de manutenção? É profissional de audiovisual? A gente tem de entender, a cidade tem de entender quais são as suas demandas e aí oferecer, né, oportunidades de formação específica para pessoas que querem trabalhar, que precisam trabalhar. E nós precisamos entender, né, Luciano, que não vai ter emprego para todo mundo, mesmo. Não vai ter emprego para... As pessoas precisam ter fortalecida a sua força de trabalho. Isto é papel da cidade, do legislativo municipal, em conjunto com a prefeitura. Uhum. André, vamos lá, outra pergunta. Há anos ouço sobre a dificuldade do serviço de saúde pública de Sorocaba. O que dá para mudar? Sorocaba precisa, Luciano, passou da hora de Sorocaba ter um verdadeiro programa de prevenção em saúde. A cidade não tem um programa de prevenção de saúde de verdade. E prevenção de saúde não é só fazer testes de medição de pressão arterial, triglicérides, glicose, uma vez por semestre. Não é isso. A cidade precisa ter um grande conjunto de ações focadas na educação, na informação, na conscientização das pessoas com relação ao que seja prevenir da saúde, alimentação saudável, exercícios físicos, controle do estresse, né? As pessoas precisam aprender a usar de uma vez por todas as unidades básicas de saúde. A cidade precisa fazer isso. A cidade precisa informar, precisa educar. E as pessoas precisam ter médico no lugar certo, na hora certa, para serem atendidas. Mas elas precisam ser orientadas com relação ao que é viver com saúde. Tratar a saúde, e não a doença. É muito mais caro, né? Quando a pessoa já ficou doente. É preciso abraçar os doentes, cuidar, claro, ter médico no lugar certo para atendê-los. Mas antes disso, cuidar da prevenção, fazer um grande programa de prevenção em saúde. Sorocaba precisa disso. Só assim nós vamos melhorar a saúde. E eu tenho certeza que isso precisa partir da Câmara Municipal. Prefeitura nenhuma vai fazer isso sem o apoio dos vereadores.
Legislativo e executivo têm de trabalhar em conjunto. O vereador precisa parar com esse negócio. Olha, isso não é minha atribuição. Isso é atribuição da prefeitura. Então, faça por favor, senhor vereador, provoque isso. Coloque uma minuta de projeto de lei debaixo do braço, leve para o executivo, para o prefeito, para a prefeita e mostre. Faça pesquisas, faça audiências públicas, ouça pessoas, vá até os bairros, conheça os problemas, levante informação, traga essas informações, leve até o prefeito, ajude a cidade, não se sente sobre o problema achando que você não tem nada a ver com isso, isso é o papel do prefeito, isso é cinismo, o nome disso é cinismo. Eu estou cansado, viu, Lu, enfim, de assistir ao cinismo de inúmeros vereadores, não só aqui em Sorocaba, né, enfim, mas em outros contextos também. Enfim, vereador precisa ser ativo, precisa legislar de verdade em favor da cidade, em parceria com a prefeitura. Parar com essa competição horrorosa de egos, essa coisa bizantina, essa coisa velha, essa coisa prejudicial, daninha, doentia, né? Enfim, que muitos vereadores têm de querer, né? Enganar o outro, criar cortinas de fumaça, fazer discussões infrutíferas, passar o tempo inteiro, perder todo o tempo, né, fiscalizando, entre aspas, com ofícios improdutivos à prefeitura, em vez de pesquisar, estudar, olhar o problema e provocar soluções, né, de maneira positiva, em parceria com a prefeitura. Eu acho que é isso que falta, viu, Luciano? É verdade. E dá a impressão de que o vereador, ele até tem a boa ideia, tem o projeto, mas ele segura para ele, para dali uns 4 anos, uns 2 anos, usar aquilo a seu favor, falar assim, olha, eu tentei fazer, mas não deu muito certo, não aceitaram o meu projeto, e guarda isso para tentar uma eleição para um cargo maior. Às vezes a gente tem essa impressão, na verdade. É uma impressão acertada, né, Luciano? É triste, é triste. Prefeitos políticos, né, políticos, de maneira geral, precisam pensar nas pessoas. As pessoas estão cansadas de sofrer, estão cansadas de mentira, cansadas de enrolação, sabe? Cansadas dessa política ruim, tacanha, né? Prejudicial, nociva. As pessoas estão precisando de luz, Luciano. As pessoas precisam de luz. Né? Políticos precisam ser pessoas do povo. E passou da hora de as pessoas do povo, eu, você, todo mundo, cara, seja qual for a sua orientação, a sua profissão, a sua origem, nós precisamos voltar a pensar política na prática, né? A aprender a viver na polis, né? E ajudar a polis a se desenvolver. No Política é estrito isso, senso meu da Deus do céu. palavra. Né? É isso. Fazer política é uma necessidade. Nós não podemos nos dar ao luxo de fugir dessa responsabilidade. Ah, não ligo mais para política, né? O que a gente ouve por aí, né? Eu não ligo mais para política, eu não acredito. Cara, isso é um problema, né? Nós estamos jogando fora a nossa própria responsabilidade de dar jeito nas coisas, né? E outra coisa, Colocou eu acho um erro, Luciano, tratar a política como religião. A política não tem nada a ver com a religião, meu Deus do céu. A religião do outro a gente respeita. Né? Política, se você está vendo uma coisa errada ali, você tem de se posicionar. Nós perdemos a capacidade de nos indignar. Isso não pode. A gente precisa se indignar quando vê alguma coisa errada. E a política a gente pode mudar. O voto é o primeiro passo, né? Votar corretamente, sabe? Entender quem é aquele cara que está se candidatando, que está se pré-candidatando a um cargo público, o que aquele cara tem a oferecer? Será que ele só tem uma boa intenção? Porque só uma boa intenção não basta. Esse cara tem que ter um projeto, tem de ter algum cabedal, alguma bagagem, algum conteúdo, algum background, né, que o favoreça, que vá favorecer o trabalho que esse cara vai fazer, né, porque ele vai ter de lidar com outros 19 vereadores, ele vai ter de negociar com os vereadores, tentar criar um novo tipo de postura legislativa. E você não faz isso sendo bonzinho, sabe aquele cara, o bonzinho, o amigo de todo mundo, sabe? O bonzinho, cara, no fundo, de verdade, o bonzinho é um cínico, Luciano.
Eu falo para o meu filho é um menino lindo, 13 anos, você não tem de ser bonzinho, você tem de ser um cara bom, amigo dos seus amigos, leal aos valores que você aprendeu em casa, né? Capaz de dizer não quando você não quer, entende? Defender as suas posições, as suas posturas, isso é ser bom, não é ser bonzinho. O bonzinho é aquele cara que quer ser amigo de todo mundo, não quer ficar mal com ninguém. Em geral, o bonzinho, Luciano, é um cínico. O bonzinho é a cara do péssimo político. Aquele cara que fica dando tchauzinho, tapinhas nas costas de todo mundo, mas que no fundo é um canalha, um mentiroso. E os canalhas, Luciano, estão muito à vontade no mundo em que a gente vive. A cada dia que passa, os canalhas estão a cada dia mais à vontade para serem canalhas. As pessoas boas precisam estar cada dia mais à vontade para serem boas. Isso não significa ser bonzinho, sabe? Isso não significa transigir com quem é do mal. Porque há pessoas do mal mesmo. Não podemos negar. O meu filho de 13 anos tem de saber que ele vive do que é habitado de canalhas. E a gente precisa se voltar contra isso. A gente precisa dizer para os nossos filhos: cuidado, meu filho. A vida é perigosa, o mundo é perigoso. Atenção. Então, passa pela posição política que a gente toma. Não dá para assistir passivos, né, a uma Câmara que aprova descaradamente aumentos de salários para eles mesmos em tempos de pandemia. Vereadores que colocam, que engavetam como inconstitucional um projeto de lei que tem o objetivo de transferir parte dos seus salários para ajudar no combate à pandemia. O nome disso é cinismo, Luciano, entende? Não dá para transigir com isso, não dá para aceitar. Passou da hora da gente mudar isso. Passou da hora. Isto é papel de todo cidadão legal, cara. Se você é um cara legal, pai de família, você é um cidadão. Você tem a responsabilidade de se voltar contra essa péssima política que aí está. Eu me empolgo, cara, falando sobre isso, enfim, porque eu vejo coisas, né? Eu vejo É. coisas e a gente precisa dar fim nisso, a gente precisa mudar, é urgente, Luciano. Então, André, eu vou te fazer uma provocação agora, porque a próxima pergunta diz justamente um pouquinho a respeito da questão partidária, de políticos, né? Querem saber primeiro, qual é o seu partido político? Uhum. A segunda pergunta, o que te motivou a escolher esse partido? É. E aí depois eu vou emendar com uma outra pergunta. Legal, legal. Eu sou do Democratas, Luciano. Já tenho tempo, sou do Democratas. O que me motivou a me filiar a esse partido, eu me identifico, né, enfim, com as posturas, né, enfim, com a tese democrática, né, que fundamenta o partido, e eu acho bacana. Eu sou um democrata. Eu me penso, me vejo, atuo como um sujeito democrata, como um ator, né, como um agente de um mundo democrático. Então, isso me atrai no partido. Agora, é claro, Luciano, que em todos os partidos há pessoas boas e pessoas más. Em todos os partidos há pessoas capazes e completos imbecis. Em todos os partidos. Em todos os partidos há canalhas e há pessoas muito legais, trabalhando honestamente. Eu prefiro me apegar ferrenhamente aos valores que eu tenho, que eu trouxe da minha casa, que eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, com as minhas tias, né, do que achar que é um partido que vai fazer a minha cabeça, vai determinar os meus passos. Eu preciso apegar aos meus valores. E dentro do meu partido, eu me aproximo das pessoas que têm valores iguais, semelhantes, né, afins, parecidos com os meus. Não só no meu partido, como nos outros partidos. Se você me permite, eu acho uma coisa absolutamente antiquada e boboca essa coisa de direita e esquerda. Isso é velho, isso é antigo, isso cheira naftalina. Esquerda ou direita é uma besteira, nós precisamos caminhar para frente, não a esquerda nem a direita, entende? Isso é uma corrente. Ontem nós comemoramos a independência do Brasil, né? Desde 1822, enfim, a gente continua celebrando, né, a libertação do Brasil de um país
estrangeiro. Tá? Mas nós não nos libertamos, cara, dessa postura absolutamente escravagista, que é esse negócio de ideologias, esquerda ou direita. Tá? Isso não me interessa, cara. Se o sujeito é de esquerda ou de direita. Eu quero saber se esse cara é legal, se esse cara é decente, se esse cara tem ideias. Eu não teria o menor pudor em apoiar um projeto de um partido de esquerda, como não teria o menor pudor em apoiar uma ideia de um sujeito de um partido de direita, né? Porque esquerda e direita é uma visão ilusória. Isso não existe, isso é uma besteira, uma bobagem, uma coisa velha que aprisiona pessoas numa visão estreita. É estreito. As pessoas dizem, mas eu não voto em partidos de direita, nem em partidos de centro-direita. O outro fala assim, mas eu não voto em partidos de esquerda. Mas essa ideia é muito boa. Mas esse cara é de esquerda. Pelo amor de Deus, né, bicho? Isso é velho, isso é antigo. Eu já vi gente questionando aí os cientistas que estão pesquisando as vacinas, porque eles seriam cientistas de esquerda. Descobrir a cura para a Covid-19, vacina contra o coronavírus, que interessa? Que diferença faz se esse cara é de esquerda ou de direita, gente do céu? Meu Deus, isso é uma bobagem, uma besteira. Sabe como é que é? A vida é curta, Luciano, as pessoas vão morrer. Todos nós vamos morrer, cara, não sabemos como, quando. Vamos deixar de bobagem, cara, vamos tentar fazer o melhor da vida, cara, vamos viver agora, meu Deus do céu. Vamos tentar melhorar a vida e as coisas agora, parar com essa bobagem, a gente tem que trabalhar juntos. Não a esquerda, nem a direita, a gente tem de caminhar para frente. André, você é do Democratas e nas fileiras do seu partido nós temos o Rodrigo Maia, presidente do Congresso, e o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Né? O Rodrigo Maia ele está na linha sucessória da presidência da República. Agora, parece que o Davi Alcolumbre, lá no Senado, está fazendo uma manobra para adiar o máximo possível a votação do veto presidencial sobre a desoneração da folha de pagamento das empresas, que a proposta seria até o final do ano que vem, justamente para motivar as empresas a contratarem. Muitas empresas, inclusive, já estão fazendo planos para 2021. Só que se esse veto for aprovado, vai atrapalhar um monte de gente. Exatamente. E é do Democratas, André. Como que pode isso? É uma visão completamente diferente da sua. E é o mesmo partido. Você vê, cara, o que eu te falei, dentro de um partido há pessoas e pessoas e pessoas, né? Pessoalmente, se você quiser saber a minha opinião, eu acho uma tremenda de uma sacanagem. O cara segurar uma coisa ou outra para se favorecer, porque é o que tudo indica, o presidente do Senado estaria fazendo isso para depois, mais tarde, ter o apoio do presidente da República para a sua reeleição à presidência do Senado. Eu acho isso horroroso. Isso faz parte de uma política velha, antiga, que favorece só ao político, não às pessoas para quem ele devia trabalhar. Né? É muito triste. Olha, isso só confirma o que a gente, né, acabou de falar. As pessoas são diferentes, lamentavelmente, né, dentro de um mesmo partido, convivem, né, mentalidades tão diversas e que às vezes tomam atitudes como essa, como isso que está acontecendo no Senado agora. Eu lamento, né, lamento de verdade. Então, André, eu aproveito agora e até emendo uma outra pergunta, que é a seguinte: então, como escolher um bom candidato? Né? O que fazer? O que levar em consideração? Quais são as características que devem ser levadas em consideração para escolher um candidato? Aí a gente vai até um pouquinho além, né? Não só a vereador, mas também aos outros cargos públicos que são tão importantes quanto. Olha, Lu, eu acho o seguinte, cara, o processo seletivo deveria ser intenso, a peneira deveria ser, sabe, muito mais rigorosa, cara. A gente vai procurar um emprego, um trabalho, a gente passa por um processo seletivo, avaliam os nossos currículos, não é? Questionam, vasculham a nossa vida pregressa, a nossa vida profissional, nós passamos por testes, dinâmicas de grupo, e aí nós temos, né, o crivo do dia a dia, sabe? Se você não produzir, se você não der resultado depois de contratado, você sai. Então, a primeira coisa
preciso olhar, né, esses candidatos a vereador e a prefeito, por exemplo. Olha a vida desse cara, o que esse cara fez, de onde esse cara vem e o que esse cara oferece. Qual é o projeto? Qual é a proposta? Puxa vida, nós somos pessoas inteligentes, meu Deus do céu. Ouça o que o cara está dizendo e reflita se aquilo é possível. Ou se aquilo não é um conto da carochinha, uma viagem, né? Uma loucura, sabe? Aqui em Sorocaba, por exemplo, há um vereador que em 4 anos apresentou 10 projetos de lei, 9 deles inconstitucionais. Ou seja, esse cara perdeu tempo, gastou dinheiro público, fazendo bobagem ou fingindo que está trabalhando. Eu quero crer que seja só por ignorância que ele apresentou 10 projetos, 9 inconstitucionais. Eu quero crer que ele seja um ignorante, né? Pior seria se ele for realmente o sujeito que sabe que aquilo é inconstitucional e apresentou só para passar o tempo, para fingir que está trabalhando. É muito ruim. Então, para escolher, Luciano, de verdade, acho que tem que estudar o que esse cara está oferecendo. O que esse cara tem a oferecer. Qual é a história desse cara? Qual é a experiência desse cara? De onde esse cara vem? O que esse cara tem a oferecer? E outra coisa, fundamental, vereadores precisam ter a avaliação de resultado. Precisam ter metas de trabalho. O vereador precisa, como qualquer outro profissional de uma empresa, tem que ter metas. Se trabalhar numa empresa, você tem metas, se você não cumprir essas metas, muito provavelmente você vai ser expulso, demitido dessa corporação. Vereadores têm de ter metas de trabalho e avaliação de desempenho. Quantos projetos de lei esse cara apresenta por mês? Quais são? Qual a relevância deles? A pertinência deles? Audiências públicas, quantas? Comissões, participa de quantas? O que essas comissões estão fazendo? Que discussões elas estão promovendo? Que estudos elas estão fazendo? Visitas aos bairros, à rua, visitas à cidade para conferir problemas em loco, fiscalizações, o envio para o executivo. O que esses caras estão fazendo? Tem de ter avaliação de desempenho. E não é difícil fazer. Não é difícil. É preciso criar uma estrutura simples, básica, dentro da Câmara, para que esses vereadores prestem contas do que estão fazendo. Tanto os vereadores quanto os seus assessores. Isso é urgente, né? Vamos lá. André, você pretende lutar pelo retorno do ensino médio na rede municipal? Olha, então, pois é, isso é exatamente aquilo que a gente estava falando sobre dar conta das nossas prioridades, primeiro, né? Ou seja, cuidar da rede municipal de ensino de Sorocaba, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, resolver esses problemas, resolvidos esses problemas, sim, voltar a ter ensino médio. Claro, nós tivemos um ótimo, um excelente ensino médio em Sorocaba. Há professores que foram do ensino médio de Sorocaba que ainda estão na ativa, né? E Sorocaba não tem ensino médio na rede municipal, só na rede estadual hoje, né? Pode voltar a ter, né? Assim que a gente conseguir resolver as nossas prioridades. Legal. André, você vai largar tudo pela política ou pretende conciliar com outros afazeres? Olha, não tem jeito. Se você entrar, a política tem de ser um sacerdócio. Se você se propõe a passar um mandato, uma gestão, 4 anos, fazendo política municipal, você precisa se dedicar àquilo. É claro que eu não vou abandonar a minha família, né? Enfim, nem os meus livros, nem os meus hábitos de pai de família, nada disso. Enfim, eu continuo com as minhas coisas, continuo com os meus livros aí, enfim, vendendo e tal, continuo com a minha empresa, mas eu pretendo, né, enfim, eu sou só um pré-candidato a vereador, mas se eu não quisesse passar esses 4 anos trabalhando, feito um mouro, trabalhando muito, né, enfim, ao lado de uma equipe interessante, competente, engajada, eu nem entraria nesse negócio, Lu, eu nem perderia o meu tempo, cara, porque de verdade, cara, eu tenho mais o que fazer, entende? Eu tenho mais o que fazer, mas eu quero, isso é uma proposta, né, a qual eu estou me lançando. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo. Eu sou só um pré-candidato a vereador e pretendo, sonho agora, né, enfim, passar os 4 anos trabalhando muito, focado, né,
prioritariamente no trabalho na Câmara. Lembrando a você que chegou agora na nossa live, se quiser fazer sua pergunta para o André, é só escrever aqui que a gente passa a pergunta e o André responde. André, vamos lá. Por que você acha que não é mais um do mesmo na Câmara? É porque eu tenho valores, entende? Porque eu tenho vergonha na cara, né? Eu jamais daria a minha cara para bater, né? Enfim, jamais eu falaria as coisas que eu estou dizendo aqui, né? Com toda a minha paixão, né? Se eu quisesse chegar amanhã e ser mais um, né? Fazendo absolutamente nada, enrolando, criando cortinas de fumaça, né? Enfim, porque eu tenho um projeto, porque eu tenho, melhor, uma série de projetos para a saúde, para a educação, para a geração de trabalho e renda, para a segurança. Não tem promessas. Promessas eu faço para Deus e para os santos. Eu adoro fazer promessas, sabe? Faço várias promessas, entende? Eu tenho uma galinha de Angola aqui na minha casa que está com problema na patinha, entende? A gente está tentando, já foi a 3 veterinários, né? E está tentando um veterinário que a opere. É uma galinha. Eu ouvi de um veterinário a seguinte aberração: olha, bicho, isso não tem jeito, é melhor sacrificar, é só uma galinha. Pô, mas é a minha galinha, bicho, essa galinha tem nome, cara. Sabe como é que é? Então eu fiz uma promessa para São Francisco de Assis: se essa galinha ficar boa, a gente vai botar uma estátua em tamanho natural do São Francisco de Assis lá aqui no meu quintal, entende? Lá debaixo da mangueira que a gente tem. Eu adoro fazer promessa. Então promessa eu faço para santo. Eu adoro fazer promessa para santo. Promessa para amigos, eleitores, família, isso não. Isso é o fim da picada. Vereadores, políticos, prefeitos, qualquer tipo de político que faça promessa é um enganador. Não se faz promessa. Políticos têm de fazer propostas, têm de ter projetos, têm de ter plano de voo. Olha, nós estamos aqui, queremos chegar até ali, para chegar até ali nós vamos passar por aqui, até chegar lá. Proposta, projeto, promessa não. Quem faz promessa é enganador. Essa é a figura do mais um, né? O cara que promete mundos e fundos e não faz absolutamente nada. Olha, André, que pergunta interessante que chegou aqui. Como que funciona a rotina de um vereador? Muito bem. Olha, vereadores têm 2 sessões por semana, né? Só, só que sessões na Câmara, né? Lá no Parlamento. Entre essas sessões, esse vereador precisa trabalhar de segunda a sexta, fazendo projetos de lei, provocando discussões em audiências públicas, fazendo estudos, participando das comissões permanentes, que é a Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Justiça, Comissão do Orçamento, criando caminhos nessas comissões, trazendo ideias, levando para o Executivo, aprovando projetos de lei do Executivo, criando projetos de lei da Câmara, dos vereadores, né? Enfim, aprovando esses projetos de lei, mas tem de ser projetos de lei que estejam realmente integrados com o que acontece na cidade. Uma lei tem de existir para resolver problemas práticos da cidade em todas as áreas, fiscalizando o que a prefeitura faz, aprovando o orçamento da prefeitura, questionando secretários, né, enfim, municipais, o próprio prefeito sobre assuntos diversos, né? Enfim, este é o papel, em tese, do vereador. No entanto, eu acho que vereadores têm de trabalhar para além das suas súmulas de atribuição. Vereadores têm de olhar problemas na prática e criar soluções que não existem. Então, assim, se está faltando dinheiro para aquela escola, por que você, com os deputados do seu partido, não articula para trazer emendas parlamentares para essa cidade que resolva esse problema? É possível fazer, mas precisa trabalhar muito, precisa tirar o bumbumzinho da cadeira. Vereadores têm de tirar o bumbumzinho da cadeira, ir até a rua, resolver, conhecer o problema e depois buscar a solução, seja onde for. Se é em Brasília, se é com o governador, se é, né, em parceria com a prefeitura, é assim que se faz. Né? A rotina de um vereador não pode ser aquela coisa: eu vou numa sessão, eu vou na outra sessão, eu volto para casa, sessão é de manhã, termina meio-dia, volto para casa, entende? Vou cuidar da minha empresa. Não. Vereadores que se prezam têm de passar aqueles 4 anos trabalhando muito focados
como um sacerdócio, né? Como num sacerdócio resolver os problemas a que eles se propuseram. É Uhum. muito sério o negócio. É por isso que me exalta tanto falar da Câmara que nós temos hoje ou das câmaras que nós temos hoje. Há pessoas fazendo nada e um mundo de outras pessoas absolutamente alheias a isso. Aqueles que elegem não podem estar alheios àquilo que faz aqueles que são eleitos, Luciano. Nós precisamos mudar essa realidade. E só nivelando por cima, impondo um novo ritmo de trabalho, é que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Uhum. Bom, André, a campanha eleitoral propriamente dita, ela começa agora dia 27 de setembro. Até lá a gente está vivendo esse período pré-campanha, É. né? Tudo por conta dessa alteração que teve no calendário eleitoral, motivado aí pela pandemia do novo coronavírus. Mas estão perguntando como serão as campanhas políticas esse ano. Você acha que vai ser diferente? Você já acompanhou outras campanhas, né, em tempos normais, sem pandemia? Esse é um ano que realmente a gente vive uma situação muito inusitada. Como que deve ser a campanha política esse ano? É, a campanha de 2018, que é a campanha presidencial, enfim, já foi meio assim, né? Toda definida nas mídias sociais ou pelo WhatsApp, né? As campanhas dependem muito dos WhatsApps, das listas de transmissão, Instagram, Facebook, o político que não se aproximou das redes sociais perde muito, né? Tem perdido, vai perder muito. Então, a campanha deste ano vai ser muito breve, começa agora em 27 de setembro, no dia 15 de novembro já são as eleições, né? Enfim, para vereadores as eleições são decididas num turno só, e para prefeito aqui em Sorocaba, por exemplo, certamente nós vamos ter um segundo turno, em São Paulo também, a história toda. Então, eu acho que a campanha vai ser muito rápida e muito fundamentada nas redes sociais, Lu, por tudo que nós estamos vendo. E isso vai exigir um cuidado muito maior dos, porque o Instagram, por exemplo, está muito atento a isso e precisa mesmo fazer a sua parte para combater o mal das fake news, né? A fake news é uma desgraça, puxa vida, né? Essas pessoas implodindo de reputações por meio de mentiras, né? É muito triste, entende? Então, é aquela velha questão, né, Luaba? Educação. Fôssemos um país que valorizasse realmente a educação, nós não passaríamos por várias situações que estamos vivendo. Há pessoas nas ruas defendendo a fake news, dizendo a fake news não é crime. Quer dizer, eu estou aqui, levanta logo uma faixa dizendo assim, em defesa do meu direito de mentir e de enganar, em defesa do meu direito de ser um cafajeste. Levanta logo uma placa assim, pô. Levanta logo uma placa assim. Bota assim, picha no muro da sua casa. Eu bato na minha mãe e tenho orgulho disso. Entende? Faça isso, puxa vida. Né? Que horror, que horror. Né? É a barbárie. É a barbárie, é o horror puro e simples. E nós não podemos pactuar com isso. Não podemos ser coniventes com esses canalhas que acham realmente que é bonito ser criminoso, que é correto, né? Enfim, ser um enganador, um enrolador, alguém que mente, que manipula. Isso não é legal, não é correto. Nós temos que nos posicionar contra isso, né? Agora, André, você está entrando para a política, você é pré-candidato a vereador, né? E corre-se o risco de saírem fake news a seu respeito também. Como que você está pensando em trabalhar essa questão? Não que vá acontecer, mas precisa estar preparado para esse tipo de situação. Ah, com uma maior tranquilidade possível, viu, Luciano? Assim, sabe? O que quiserem, sabe? Digam que eu já recebo um monte de mensagens de gente cretina, entende? Por meio de fakes, né? Enfim, aqueles perfis fakes que já mandam coisas para mim, para minha esposa, que não tem nada a ver com isso, entende? Aquela história. As pessoas estão aí, né? Há pessoas boas e pessoas más. As pessoas más jogam o jogo delas, né? Que é baixo mesmo,
que é vil, né? Jogam esse jogo vil. Você tem lá um monte de questões chegando, a gente está abrindo caixa de perguntas no Instagram, e tem questões, né, que atentam desde contra a sua sexualidade, né, enfim, até a origem do dinheiro que você ganha, sabe? Mas tá tudo bem, podem falar o que quiserem, né? A minha consciência é absolutamente tranquila e eu sou um sujeito feliz com um coração inundado de amor. Eu tenho muito amor, sabe como é que é, cara? Eu tenho uma família amorosa, tenho um pai, uma mãe amorosa, tenho uma esposa amorosa que briga comigo, entende? Que implica com as minhas manias e tal, mas que eu amo verdadeiramente. Eu tenho dois filhos, João e Maria, que são tesouros, né? Os dois nascidos aqui em Sorocaba, sabe como é que é? Tem uma cachorra que tem expressões faciais, a Mel, é, linda, sabe como é que é? Tem um cachorrinho, o Bob, que é um tremendo companheiro, foi um companheiro nos momentos mais difíceis da minha vida, cara, que agora está aí lutando contra uma doença. Sou feliz, bicho. Sabe como é que é? Eu tenho amigos como você, como o Kaká, o Wilton, o Jacaré, essas pessoas todas aí com quem a gente convive há tanto tempo. O meu coração é inundado de amor, cara. Sabe como é que é, cara? O meu amor é responsável e trabalhador. Eu não acredito no amor do bolero, da música sertaneja, que diz assim: você é meu amor, eu mando em você, não vivo sem você. Sabe como é que é? Algumas músicas que dizem assim e tal. Com todo respeito, eu não acredito nesse tipo de amor, cara. Eu acredito no amor trabalhador, operário, entende? Aquele amor que você tem de construir e arrumar todos os dias, aquele amor do trabalho braçal. O amor é um trabalho braçal, Luciano. Ninguém é tão genial para André, ajudar uma pessoa 24 horas por dia, cara. Sabe? A gente erra, né? A gente escorrega, a gente tem de corrigir, a gente tem de não perder, não pode perder o foco. Não acredito no amor possessivo, acredito no amor parceiro, sabe? Da gente que envelhece juntos, que cai, junto levanta, junto fica doente, que se cuida, que se ajuda, né? É nesse amor que eu acredito, entende? No amor das famílias diversas, o amor da diversidade, cara. E, cara, é nesse amor que eu acredito, sabe como é que é? e dá para transformar esse amor todo na Câmara Municipal, ou seja, dá para transformar a Câmara Municipal com esse amor contagiante que você tem? Mas não tenha dúvida, Luciano. Se não for assim, não me interessa. Se não for assim, não me interessa, entende? Se eu não esparramar as coisas que estão aqui dentro de mim, cara, se eu não puder trabalhar arduamente para construir um novo tipo de postura legislativa, eu nem quero saber, cara. Eu nem desejaria, entende? Nem começar. Eu tenho plena convicção, Luciano, de que a gente, em conjunto com as outras pessoas boas que estarão lá, porque eu tenho certeza de que a Câmara Municipal de Sorocaba vai se renovar nestas eleições, no mínimo 60%, no mínimo 60% de renovação. Eu tenho fé de que isso vai acontecer. E, em conjunto com essas outras pessoas boas, nós vamos conseguir fazer coisas belas, boas, consistentes e duradouras para a cidade. Mas eu quero deixar claro que eu sou só um pré-candidato a vereador falando dessas possibilidades. É. André, ó, seguinte, chegou um questionamento, mas um desafio, na verdade. Está escrito assim, ó, você defende a educação, mas não construiu nenhuma creche enquanto era secretário municipal da educação. Você vai conseguir fazer algo a respeito? Então, deixa eu fazer uma ponderação aqui. Isso não é verdade, cara. Nós inauguramos creches, sim. E quando eu estava na secretaria, enquanto eu estava na secretaria, nós conseguimos aprovar a construção, o financiamento pela Caixa das creches do Carandá, aquelas creches novas do Carandá. Então não é verdadeiro, nós inauguramos creche, sim. E Mas além, as fake news. isso além dessas creches que foram inauguradas, creches novas, nós conseguimos fazer a adaptação das antigas oficinas do saber, né? Antigas oficinas do saber que estavam devolutas, vazias, paradas, abandonadas. Nós conseguimos adaptá-las e transformá-las em creches, que nós viabilizamos por meio da gestão compartilhada com as organizações sociais
não governamentais, sem fins lucrativos de Sorocaba, né? Porque foi a saída que a gente teve. É lógico que a nossa vontade seria contratar, por meio de concursos, novos professores estatutários, servidores públicos. Mas não dá, é a lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial estava batendo ali no limite. Está na lei de responsabilidade fiscal. Você não pode, o município não pode gastar com folha de pagamento mais de 50%, né, do que ela arrecada. Então, aquela história, se arrecada menos, o seu teto de investimento vai baixar, não tem jeito. Se você arrecadar mais, ele vai subir 50% do que o limite arrecada com folha de pagamento. 50% do que o município arrecada é folha de pagamento. Não pode passar nisso, não pode bater nesse limite. Se bate, a lei determina, você começa a cortar salários, tirar benefícios. Então, para proteger o próprio servidor estatutário, o próprio professor concursado, nós abrimos, né, lançamos mão desta ideia, desta possibilidade da gestão compartilhada. E, claro, também e, sobretudo, para abrir as vagas, né, em creches em período integral. Nós conseguimos abrir 3.000 vagas em creches em período integral, né, com a gestão compartilhada. Foi um negócio muito interessante. O falatório, né, de uma pequena parcela da população insiste em dizer coisas que não correspondem à verdade. Né? Vocês sucatearam. Mentira, vai ver. As creches, entende? Lá, conduzidas pelas organizações sociais não governamentais, são excelentes, são tão boas quanto as melhores creches municipais, administradas por estatutários, servidores públicos. Então, assim, são coisas, né, que dizem, por exemplo, que vivem dizendo do sistema de ensino do SESI. Você apostilizou o ensino público, né? Eu não entendo essa coisa, você defender as apostilas. Cara, não é verdadeiro isso, cara. O sistema de ensino do SESI nunca foi apostilamento. O sistema de ensino do SESI são livros didáticos, sequências didáticas, e, sobretudo, são sequências didáticas de corrente socio-interacionista, né? O socio-interacionismo parte da relação com o outro, com o meio, com os colegas, com os professores, que são provocadores, problematizadores, né? Que dialogam. Esta dialógica, esta dialogização oferecida por meio do sistema de ensino do SESI, flerta com o construtivismo, tão festejado construtivismo, porque, é claro, o aluno provocado, né, inserido num contexto de discussão, de diálogo, de análise crítica, de mediação saudável, ele começa a construir os seus próprios conceitos, ele começa a construir o seu conhecimento. Esse é o sistema de ensino do SESI que nós trouxemos para toda a rede municipal de ensino de Sorocaba. E que alguns tentam dizer que foi um engessamento. Mentira! Um engessamento do professor. Mentira! Mentira! O professor nunca foi engessado. Na formação continuada, sempre ficou claro que o professor tinha total liberdade com o sistema de ensino do SESI para seguir a sequência que ele bem entendesse de acordo com o seu conhecimento, com as suas experiências. Entende? Socio-interacionismo. Esse foi o sistema de ensino do SESI que muita gente tenta, né, simplificar, dizer, gastaram 9 milhões. Meu Deus do céu, divida 9 milhões por 60 mil crianças. R$ 160 ao ano por criança. Não só dos livros, do material didático, não só isso, mas dentro desses R$ 160 por criança ao ano estão as formações continuadas diversas que nós fizemos para todos os diretores, vice-diretores, orientadores pedagógicos, supervisores de ensino, todos os professores da rede, né? Por R$ 160 ao ano por aluno ao ano, cara. Sabe como é que é? Então, enfim, o SESI não tem fins lucrativos, né? Eu defendo ainda, né? Ele defende a apostila. Uma mentira. Nunca foi apostila, é tudo isso que eu estou te falando, né? Sistema didático, sequências didáticas socio-interacionistas. Foi um grande negócio, muito elogiado por muitos professores, pais de família e, sobretudo, pelos alunos. Foi
infelizmente, descontinuado, né? Depois que nós saímos da prefeitura, saímos da Secretaria da Educação, isso foi descontinuado. Eu só lamento e festejo Itapetininga, que é uma cidade vizinha, que tem o sistema de ensino do SESI, que está muito bem, diga-se de passagem. André, a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, mas nós temos 3 minutos. Última pergunta. Meu Deus, mas Vamos como lá? passa rápido, cara. Passa muito rápido. Passa muito rápido. André, é o seguinte, mandaram uma mensagem dizendo que o método tradicional de ensino ele está ultrapassado. É uma visão, né? Qual que é a dificuldade em adotarmos o método construtivista? As escolas top de São Paulo, como a Avenue, que custa R$ 10.000 a mensalidade, ela é construtivista. O que você acha a respeito disso? Está realmente ultrapassado? O tradicional? Dá para falar? Sim. Completamente ultrapassado, sem dúvida. O internacional está completamente ultrapassado. É preciso pensar novos caminhos. Você não chega a novas terras usando velhos mapas, né, Luciano? E eu vou te falar, o sistema de ensino do SESI, né, uma das grandes características positivas, na minha modesta opinião, e na dos gestores que lá estavam na Secretaria da Educação, que são excelentes, maravilhosos, excelentes. O sócio-interacionismo flerta com o construtivismo, né? Porque ele é focado de verdade, né, na dialogização, na interação, na construção do conhecimento coletivamente. O aluno, cada aluno na interação com o outro, com o meio, com o contexto em que ele está inserido e com professores problematizadores, né? Com professores que conseguem trazer o meio para dentro daquele contexto e ajudar a cada aluno a construir. Assim, não dá para falar em construtivismo achando que o conhecimento vai brotar milagrosamente para cada aluno do nada, não. Né? Enfim, existe um processo de construção. E por isso que eu acho, né, que o socio-interacionismo é muito parecido com o construtivismo, que eu sou fã. Então não há dificuldade nenhuma de se trabalhar construtivismo nas escolas. É muito possível, sim, por meio de ações, de medidas, inclusive do socio-interacionismo do sistema de ensino do SESI. Foi por isso que nós, né, foi um dos motivos pelos quais nós chegamos a esse sistema de ensino. André, acabou o tempo. Sério? Pô, bicho. Sério. Cara, Mas eu queria muito te agradecer essa sua participação, eu acho que foi muito esclarecedora. Né? Eu acredito que sanou as dúvidas de que muita gente tinha em relação a esse período eleitoral, o que vai acontecer, o seu ponto de vista em relação a diversos temas, diversos assuntos que foram aqui abordados, e eu espero que em breve nós tenhamos um outro encontro desse para falar de mais temas, mais assuntos interessantes, e esclarecer principalmente a população sobre essas eleições que estão chegando aí. Puxa, Lu, obrigado, cara. Quero te agradecer muito, agradecer cada amigo, cada amiga que aqui esteve conosco, né, discutindo, conversando. Olha, minha gratidão, cara, tá? Deus abençoe você e todos os nossos amigos, nossas amigas aí. Assim, eu adorei, de verdade, adorando essas nossas conversas. Eu acho que a gente precisa se lançar, né? A gente precisa se lançar ao debate, ao encontro, à dúvida, ao contraditório, né, Lu? A gente tem que se lançar ao contraditório, porque a gente precisa construir alguma coisa diferente juntos, né? Tal e qual o sócio-interacionismo construtivista do sistema de ensino do SESI, do qual nós falamos. Nós precisamos construir, cara, uma vida melhor, mais justa, uma cidade nova, um país diferente a partir das nossas casas, das nossas famílias, das nossas cidades. Enfim, eu agradeço demais, viu? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Lu. Imagina, André, eu que agradeço, estamos junto e espero tê-lo novamente aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre outros temas. Se Deus quiser, tá? Conte comigo, sempre, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até já. Valeu, Até já. valeu. Gente, muito obrigado aí pela participação, a todos vocês que mandaram as mensagens, as que não puderam ser respondidas, a gente encaminha para o André, e assim que possível, o André
retorna com as respostas. Queria dizer que eu amo minha esposa Fernanda, os meus filhos João e Maria, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até já. Até.